Galera, então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí? Vocês estão conseguindo acessar o caderninho, gente? Estamos sim. Vamos, né? Sim. Beleza, então. Se vocês tiverem sugestões de melhoria, galera, fiquem à vontade, ok? Então, a gente terminou aqui falando sobre os exemplos aqui de... A gente usou alguns conceitos, né? Iniciamos a falar sobre genética mendeliana e a gente pegou aqui um exemplo aí, acrescentando os conceitos de fenótipo, genótipo, doença recessiva ou dominante, doença autossômica ou sexual, etc. e tal. Eu peguei um exemplo aqui, né, da primeira lei de Mendel, que faz referência a uma herança monohíbrida, né, que é aquela que só tem um par de alelos envolvidos. Até aqui, pessoal, tá de boa? Ou tem alguma coisa aqui que não ficou claro para vocês? Agora eu não tô lembrando de nada, não. Beleza. Qualquer coisa aí é só me falar, ok? Então, ó, vamos abrir um novo tópico aqui. Outra coisa, a apostila que eu mandei para vocês, o material que eu mandei para vocês, ele tem exercício. Vocês estão fazendo os exercícios? Ou nem abriram ainda a apostila? Alguns eu já Eu não abri ainda não, professor. Abri ainda não. Entendi. Tudo bem. Mas lembre-se que vocês são diferenciados, certo? E alunos diferenciados a gente não precisa mandar fazer exercício, né, galera? Com certeza. Vocês fazem parte da elite, né, gente? Aí lembre-se assim, ó, o melhor jeito para estudar sempre é fazendo exercício. Presta atenção na aula e exercício, para não precisar ficar fazendo resumo, decorando. Vocês são alunos de outro patamar, beleza? Então vamos pegar aqui os tipos de herança, porque vai mudar, beleza? Dependendo de qual característica a gente está falando, então eu também posso ter heranças distintas. Então, esse que a gente falou, a gente aprendeu até o momento, é a dominância completa. Na dominância completa, é aquela situação que a gente viu até agora. O alelo dominante se expressa sempre, o alelo recessivo só se expressa em homozigose. O que é homozigose mesmo, galera? Quando é azão, ou azinho. Isso, quando os alelos são iguais, né? Então, no caso aqui da dominância completa, o alelo dominante sempre expressa a sua característica. Então, tá aqui. Então, sempre expressa a sua característica. E o alelo recessivo só expressa na ausência do dominante. Ou seja, em homozigose, né? Então, sempre se expressa. Então, aqui, o alelo recessivo chegou alguém aí, né? Então, olha, só terminar aqui. Se expressa apenas em homozigose. Quando ele está sozinho, né? Quando não tem o dominante com ele. Eu fui autorizar aqui. O Carlos Eduardo conseguiu entrar? Alguém tem aí o contato de Carlos Eduardo? Manda mensagem para ele tentar entrar aqui, porque quando eu fui autorizar, ele saiu. Para ele tentar de novo, tá bom?
Beleza, gente. E o exemplo clássico disso é o albinismo. Né, que eu botei ali, o albinismo seria um exemplo de dominância completa. A gente até já colocou ali em cima, né? O azão é para pigmentação normal, o azinho é para albinismo, né, para ausência da pigmentação, e ele só vai aparecer se não tiver a falta de carros aqui. Se não tiver o gene dominante junto. Então, aqui, pessoal, na dominância completa, quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, de proporções, vou botar aqui, proporção genotípica. No cruzamento entre heterozigotos, genotípica. A proporção genotípica esperada sempre vai ser qual? 1 para 2 para 1. E a proporção fenotípica esperada vai ser sempre 3 para 1. Isso lembrando que eu estou falando de um cruzamento entre heterozigotos, ok? Azão, azinho com azão, azinho. Tudo bem o que eu estou falando aqui, terceiro ano? Pessoas? Tá ok. Tá ok? Alguém na dúvida do que eu estou falando? Professor, Diga. fenótipica e genótipica é o que mesmo? Fenótipo é o que eu vejo, é a característica que o gene me dá. Genótipos são os genes que o indivíduo tem. Então, por exemplo, assim, ó, igual a gente fez aqui para o albinismo, né? Se eu fizer um cruzamento assim, entre heterozigotos, azão, azinho, azão, azinho, aí eu vou colocar os gametas aqui. Gameta, azão, azinho, gameta, azão, azinho. Então, como é que fica? Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, qual é a proporção, Davi, fenotípica? A proporção fenotípica... O que houve, gente? Nossa, professor, desculpa. A minha irmã ligou o áudio. Caramba. Relaxa. Então, olha só, qual é a minha proporção genotípica, Davi? Ó, eu tenho um azão, azão, eu tenho 2 azão, azinho, e tenho um azinho, azinho. Então, essa é a minha proporção genotípica, 1 para 2 para 1. Tudo bem até aqui? Sim, sim. E qual é a minha proporção fenotípica? Esse indivíduo, já que a doença é recessiva, né? Esse indivíduo é albino. Esses outros 3 indivíduos, eles são normais, porque tem um azão. Então, a minha proporção fenotípica, que é a característica, 3 normais para 1 albino. Lembrou? Agora eu lembrei. Beleza. Alguém mais, pessoal, quer perguntar? Ok. Não, pode seguir em frente. Beleza. Aí, essa aqui é a que a gente estava vendo até agora, né? Todos os exemplos foram baseados nesse tipo de herança. Tem um tipo de herança chamado de dominância incompleta. Aí, galera, o resultado na dominância incompleta vai ser diferente, tá? Como assim vai ser diferente? Por exemplo, assim, ó, às vezes o cara usa tudo letra maiúscula, ou às vezes ele usa a letra minúscula também. Eu vou usar a letra minúscula para a gente poder comparar com o de cima para não ficar a dúvida, tá? Então vamos botar assim, ó. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Depois coloco o conceito lá em cima, ok? Vamos supor que o Vzão
ele corresponda a um determinado pigmento, né? Ele produz um pigmento vermelho. E o Vzinho seria a ausência desse pigmento, ou seja, ele não consegue produzir nenhum pigmento. A ausência do pigmento. Aí o que vai acontecer, galera? Nessa condição, vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar que um GNVzão, ele consiga produzir uma quantidade X de pigmentos. Vou colocar a quantidade aqui para vocês lembrarem depois. Ó, cada GNVzão, ele consegue produzir uma quantidade X de pigmento, ok? Então, produz uma quantidade X de pigmentos. Está aqui. Então, galera, nessa situação, o que vai rolar? Por exemplo, se o indivíduo for Vzão, homozigoto para o Vzão, esse indivíduo, ele vai ser... Isso aqui é uma herança para a cor da pétala, ok? Cor de pétalas. Uma planta X lá qualquer. Aí esse cara, esse Vzão vai ter pétalas, a planta vai ter flores com pétalas vermelhas. Então tá aqui. E ele vai cruzar com o indivíduo que é Vzinho, uma planta, né? Vzinho. Como ele é Vzinho, ele não produz pigmento na pétala. Então a pétala vai ser de que cor? Branca. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Beleza. Quando eu fizer esse cruzamento, 100% da prole vai ser como? O genótipo, né? De 100% da prole vai ser como? Vzão. Vzão. Não, pera. Vzinho. Vzinho. Então ele vai ser heterozigoto, certo? Esse cara aqui, ele vai ter pétalas rosas, nem vermelha nem branca. Ele vai ter um meio termo. Por que ele vai ter um meio termo? Porque cada gene Vzão, ele produz uma quantidade X de pigmentos. Então, se o cara for Vzão, ele está produzindo 2X pigmento. Se o cara for Vzinho, ele vai produzir 1X pigmento. Então, não pode ser da mesma cor. Entenderam a lógica? Sim. Todo mundo acompanhou? Eu falei? Sim. Sim, Então, foi. ó, esse cara aqui, ele vai produzir 2X pigmento. Pigmento vermelho, né? Esse aqui não vai produzir nenhum, porque não tem um Vzão. Mas esse cara aqui só vai produzir 1X de pigmento. Então, pessoal, essas pétalas não tem como ter a mesma cor. Porque a quantidade de pigmento produzida é diferente do homo para o heterozigoto. Então, como é que eu defino isso aqui? Na dominância incompleta, o heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário. Um fenótipo intermediário entre os homozigotos, entre o fenótipo dos homozigotos. Então, apresenta um fenótipo intermediário entre o fenótipo dos homozigotos. Os fenótipos
dos homozigotos. E aí, galera, nesse caso aqui, as proporções esperadas são as mesmas da dominância completa? Uma pergunta, galera. Pera, o quê? Nesse caso aqui, as proporções esperadas são as mesmas da dominância completa? Cruzando os heterozigotos? Isso, sempre cruzando os tá. heterozigotos. Fica. Fica? Fica Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, né? O código Tá. genético é o mesmo, mas o fenótipo é o diferente. Ó, É, código genético, olha o conceito, hein, galera? Código genético é aquela relação gene, é aquela relação códon, que é a trinca de base, e aminoácido. Isso que é código genético. Beleza? Então, pera, na proporção genotípica fica igual, tá certo falar assim? Na proporção genotípica. Genotípica Isso, vai ficar mas igual. isso, mas na fenotípica não. Fica diferente, né? Isso aí, ó, vai ficar Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Beleza? Então, se a gente pensar em termos de proporções de novo, ó, a proporção genotípica, clara, tá certa, ficou a mesma coisa. Proporção genotípica, 1:2:1. Agora, na proporção fenotípica, como é que vai ficar? Como é que ela vai ficar? 1:2:1. Não ouvi? 1:2:1. 1:2:1. Na dominância completa ficaria como? 3:1. 3:1. Isso aí. Todo mundo acompanhou? Por que 1:2:1 mesmo? Porque você vai ter um vermelho, 2 rosas e um branco. Ah, sim, é isso mesmo, tá certo. Beleza? Então, a proporção Beleza. fenotípica e genotípica vão bater. Vão ser as mesmas. Entendemos aí? Alguma dúvida? Nada? Beleza. Codominância. Pessoal, como o próprio nome sugere, vocês querem um tempinho para anotar ou pode seguir? Só um minutinho, rapidinho. Espera. Pronto. Pronto? Então, olha só, galera, olha o nome da herança. Codominância. Na codominância, não vai ter relação de dominância, certo? Então, nesse caso aqui, não existe uma relação de dominância entre os alelos. Não existe dominância entre os alelos. O terceiro ano, se não existe dominância entre os alelos, todos eles vão se manifestar simultaneamente, correto? Sim. Beleza? Então, todos se manifestam de forma simultânea. Ok. Vamos pegar um exemplo aqui e a gente vai rever alguns conceitos que são importantes, tá? Por exemplo, aqui, ó, tipo sanguíneo. Nós temos mais de um sistema sanguíneo, tá, galera? O mais famoso é o sistema BO, porque o sistema BO é importante que a gente conheça nosso sangue no sistema BO por conta das transfusões. Mas eu tenho mais de um tipo de sistema sanguíneo, beleza? Então, tipos sanguíneos
pelo sistema ABO. Que, na verdade, nem o nome certo nem seria ABO, é AB0. O certo é AB0. A gente falou ABO porque, como era letra, né, então a gente transformou esse zero em uma letra, mas o correto é AB0. Galera, quando eu falo de sistema ABO, a gente está falando da tipagem sanguínea, se o cara é do tipo A, se o cara é do tipo B, se o cara é do tipo AB ou O. Correto? Nós temos aqui 3 alelos envolvidos. Terceiro ano, o que é um alelo? Terceiro ano, gene. Ótimo, Clara. Excelente. São genes alelos. Qual o conceito de gene alelo? Qual é o conceito? Peraí. Ah. Eles estão no mesmo loco gênico, né? De De quem? cromossomos homólogos. Homólogos, isso aí. São genes que ocupam o mesmo locus, a mesma posição, em cromossomos homólogos. E os nossos homólogos, Clara, eles estão sozinhos, em pares, em trios, em quartetos? Estão em pares. Estão em pares. Então, mesmo existindo 3 alelos diferentes, cada indivíduo só pode ter 2. Concorda com isso? Ou não entendeu? Pera, fala de novo. Vou falar de novo. O conceito de gene alelo são genes que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. E os nossos cromossomos estão em homólogos, estão em pares. Se eles estão em pares, mesmo havendo na população 3 alelos possíveis, cada indivíduo só pode ter quantos? 2. 2. Isso aí. Todo mundo enxergou isso que a Clara falou? Sim. Sim? Beleza. Então, vamos lá. Vamos trazer para cá. Ó, o indivíduo, ele pode ser isão A, isão... Ah, desculpa. Deixa eu falar outra coisa aqui. Repare uma coisa aqui, ó. Nesses 2 casos aqui, ó, isão B e isão A, eu não usei letra minúscula, certo? Se eu não usei letra minúscula, quer dizer o quê? Que eles são codominantes. Eles são codominantes. Codominantes. Porém, os 2 sobre o izinho, eles serão dominantes, beleza? Ambos sobre o izinho vai ter uma relação de dominância aqui. Concordamos? Concordamos? Sim. 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 Beleza. Então, o isão A e o isão B sobre o izinho são dominantes, mas entre eles não. Entre eles são codominantes. Ok. Bom, dito isso, o cara que for isão A ou isão A, izinho, esse cara vai ser de qual tipo sanguíneo? Ficou fácil, né? Ah, beleza. Se o cara for isão B ou isão B, izinho, qual vai ser o tipo sanguíneo desse cara? B. B. Agora, se o cara for isão A, isão B, ó, agora eu tô com os 2 genes aí juntos, dominantes. Os 2 têm que se expressar. Então, qual vai ser o tipo sanguíneo do cara? AB. AB. Tá vendo? Na codominância, os 2 genes se expressam simultaneamente. E faltou quem? O O, né? Então, se o cara for izinho, o cara é do tipo sanguíneo O. É assim que se determina geneticamente o tipo sanguíneo pelo sistema BO. Tranquilão?
Beleza. João Vitor, tá me ouvindo? Tô, professor. Você sabe o tipo sanguíneo dos seus pais, João? Eu acho que os dois são ó E você? também. Ah, mas aí vai perder a graça, né? É tudo igual, pô. É tudo igual, pô. Murilo, você sabe dos seus pais? Oi, professor. Você sabe o tipo sanguíneo dos seus pais? Acho que os dois são O positivo. Ó também? Clara, você sabe os seus pais? Tudo ó, professor. Meu Deus do céu. Ó é o mais... Pensa no sangue comum, tipo O. Quem sabe o tipo sanguíneo próprio dos pais que não seja o O? Meu pai é A, minha mãe é O negativo. É Raquel, né? É. Beleza, Raquel. Seu pai é A, sua mãe é O. E você, Raquel? O positivo. Você também é O. Você tem Uhum. irmão, Raquel? Tenho. Você sabe o sangue? Um é O positivo também e o outro é A. Então, vamos botar aqui, Quase ó. morreu. Um O e o outro é A. Então, vamos fazer um heredograma, aqui, uma árvore genealógica aqui da Raquel, beleza? Então, vou botar assim, ó. O pai com a mãe. Então, olha só, Raquel. Se o seu pai é A, qual é o que você pode me dizer a respeito do genótipo dele? Qual gene, obrigatoriamente, ele tem que ter? Raquel? Raquel, tá me ouvindo? Tô tentando lembrar o nome, pera. Aqui, Raquel, são só 3 alelos. Exão A, exão B e zinho. Se ele é do tipo A, ele tem que ter qual? Raquel. Não tô raciocinando, professor. Raquel, olha só. Para você Qual? ser A, você tem que ter o exão A. Tá vendo aqui, ó? Exão A para ter o A, exão B para ter o B. Uhum. Beleza? A sua mãe, ela é O. Para ela ser O, obrigatoriamente, ela tem que ser izinho, izinho. Uhum. Só que o seu pai, para ser A, ele pode ser isão A, mas ele também poderia ser isão A, izinho, certo? Uhum. E aí, como é que eu vou saber quem é o outro alelo do seu pai? Ora, você é O, então você sabe que você é izinho, izinho. O seu irmão é O, então você sabe que ele tem que ser izinho, izinho. Um desses alelos, Raquel, a gente recebe do pai, e o outro a gente recebe da mãe. Então, se você recebeu 2 izinhos, veio um izinho de cada pai. Então, isso me permite dizer que seu pai é como? Isão A. Isão A, izinho. Isso aí. E o seu irmão? O seu irmão que é do tipo A, obrigatoriamente ele tem que carregar qual gene? O Isão A e o Izinho. Por que o izinho? Por que não o outro isão A? Porque a minha mãe é o Izinho. Porque a sua mãe não tem. Então, seu irmão ganhou o isão A do seu pai e obrigatoriamente ganhou o izinho da sua mãe. Pronto. Fizemos a árvore genealógica da sua família toda em relação ao tipagem sanguíneo. Deu para entender, galera? Deu. Tranquilo? Sim. Sim. Muito massa, Enes. Beleza, show de bola. Professor, Ei, o que significa tipo positivo ou negativo? é um outro par de genes. A gente chama isso de... Quer ver? Vou fazer aqui só porque você perguntou, tá? Eu ia falar disso mais na frente um pouquinho, mas só porque você perguntou. É uma proteína que a gente encontrou pela primeira vez no sangue de macaco do gênero Rhesus, e por conta do gênero do macaco, a gente chamou de fator Rhesus, ou RH. O mais ou menos é o fator RH, certo? Você já deve ter ouvido isso, já? Essa expressão, fator RH? Não é. Não ouviram?
Não. Enfim, o maisinho, menosinho é chamado de fator RH. Esse RH vem daqui, ó, de rhesus, que é o gênero do macaco onde essa proteína foi descoberta. Se isso aqui é uma proteína, a receita da proteína está onde? No código genético? Claro, o conceito de gene. código. Isso aí, está lá no gene. Né? Está lá no gene. Então, se a receita está lá no gene, ela é hereditária. Ela é passada de pai para filho, certo? Esse fator RH, ele é determinado por um par de alelos. Tem 2 alelos envolvidos aqui, 2 alelos com dominância completa, Rzão e Rzinho. Aí a dominância completa. Para você ser negativo, é o recessivo. Então, se a dominância é completa, só em homozigose, só se o cara for Rzinho, Rzinho. E para ser dominante, você tem que ter pelo menos um Rzão. Então, quando eu falo BCA, eu sou B positivo, né? Então, quer dizer, ó, meu pai é B, minha mãe é O. Então, se eu sou B positivo, quer dizer que eu sou Izão, B e Zinho. E o fator, minha mãe é negativa, meu pai é positivo. Então, eu sou Izão, B, Izinho, Rzão, Rzinho. Porque eu tenho o fator RH. Se você tem um positivo, é que você tem pelo menos um Rzão, para você poder produzir a proteína. Se você não tiver o Rzão, só o Rzinho, você não produz o fator RH. Então, você é negativo. Você é A negativo, B negativo. Tranquilo? Entendi. Obrigado, professor. Só que aqui, só lembrando, né, que aqui é dominância completa, né? É aquele primeiro caso lá, simplesinho, que a gente viu. Mais para frente um pouquinho, eu vou voltar a falar disso, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso aqui. Alguma pergunta mais? Não? Tá tranquilo. Obrigado. Ok. Alguém quer falar? Beleza. E o último caso aqui é o de genes letais. Que o nome é bem sugestivo, né? O nome é bem sugestivo aí. Pessoal, olha só. No caso de genes letais, normalmente genes letais são genes recessivos, normalmente, tá? Então, o que acontece? Para que o indivíduo portador de genes letais morra, ele tem que ser homozigoto. Concordam? Sim. Ou não entenderam? Eu não entendi. Ó, genes que em homozigose, normalmente recessivos, tá? Recessivos, inviabilizam o desenvolvimento do embrião. Inviabilizam o desenvolvimento do embrião. Ou seja, o embrião ele não consegue se desenvolver e é abortado espontaneamente. Tá? O desenvolvimento do embrião. Então, isso aqui vai levar a um aborto, no nosso caso, né? Por exemplo. Pessoal, se eu sei que o indivíduo não vai nascer, ele não entra na minha conta. Ele não pode entrar na minha conta, porque eu já sei que ele não vai nascer, tá? Então, por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos fazer bem assim, ó. O Azão é um alelo normal e o Azinho é letal. Beleza? Aí vai imaginar assim, eu vou fazer um cruzamento entre 2 heterozigotos. Beleza.
Então tá aqui. Mesmo esqueminha, né? Não muda nada aqui. Azão, azinho. Azão, azinho. Aí eu vou juntar azão, azão. Azão, azinho. Azão, azinho. E azinho, azinho. Aí eu pergunto o seguinte. Clara, me ajuda aí. Qual é a probabilidade de nascer um homozigoto dominante? O homozigoto dominante é 25%. Pois é 25%, porque você não está considerando a letalidade do gene. Esse cara vai nascer, Clara? Não. Não. Então, se ele não vai nascer, ele não entra na minha conta. Então, se a minha pergunta é... Como assim qual... não entra na sua Você conta? vai ver, olha só. Por exemplo, assim, qual é a probabilidade de nascer um azão-azão? A resposta para isso aqui não é 1/4, como você botou. A resposta para isso aqui é 1/3. Porque esse aqui não entra na minha conta. Eu sei que ele não vai nascer. Então, ele não entra na conta. Ah, entendi. Entendeu? Então, é esse o cuidado com genes letais. Porque quando você tem um caso de gene letal, como eu já sei que o indivíduo não vai conseguir nascer, ele não entra na continha da probabilidade. Se nascer, vai nascer um azão-azão, ou um azão-azinho, ou vai nascer um azão-azão ou um azão-azinho. Azão-azinho não nasce. Deu para entender? Deu. Tranquilo, galera? Então, o único cuidado é esse. Se você tiver gene letal envolvido, o indivíduo que morre, você não põe ele na conta. Você desconsidera ele da conta. Tá certo? Tá certo. Beleza, então, galera. Se não tiver mais perguntas, a gente vai parar. É 15h20, né? Que é o recreio de vocês agora, certo? Isso. Então, fechou, moçada. Se não tiverem mais perguntinhas, até a próxima. Vocês querem anotar aqui ou tá de boa? Não, tá de boa. Depois qualquer coisa anota com... Já que é compartilhado, né? Vocês têm aí, né? Ah, não. Tá lá no Moodle, tem o endereço também. Valeu, professor. Boa tarde. Beleza, então, galera. Boa tarde pra vocês aí. Boa Falou, semana pra Enes. todos nós. Tchau, professor. Falou, professor. Falou, Tchau, Enes. galera. Até a próxima aula, hein? Até a próxima, gente. Boa semana para todos nós.